É isso aí, né, pessoal? Bom dia a todos vocês. Vamos lá para mais uma aulinha, né? Deixa eu colocar a tarefa aqui na tela, porque assim vocês conseguem ver, né? Acredito que vocês já estão vendo a tela do meu computador, correto? Sim. Só dar uma organizada aqui, deixa eu dar uma ampliada. Tia Danaé, amanhã que pega prova? Sim. Amanhã. Eita, não tô pensando não, hein? Inclusive, pessoal, foi bom o José falar, não pode esquecer, né? Vocês sabem do novo decreto, né? E, inclusive, eu e os outros professores estamos trabalhando de casa, mas a tia Landiane vai estar lá para entregar essas avaliações para vocês. As avaliações de matemática, ciências, história, geografia, artes e ensino religioso, eu as imprimi aqui em casa, tá? Elas vêm... Tem prova de arte? Tem sim. Elas vêm coloridas do conteúdo que a gente estudou. Elas vêm... Calma aí, um minutinho. Elas vêm colorida, tá? E aí é o seguinte, vocês não se esqueçam de assinar, tá? Não se esqueçam de assinar. O ano passado nós tivemos algumas dificuldades porque os alunos se esqueceram de escrever os nomes nas avaliações. E aí sempre tem aquele aluno que entrega só atrasado. Escuta, por favor. É de caneta ou é em lápis? Calma. Então tem sempre aqueles alunos que entregam atrasado. E aí, junto os que entregam atrasado com aqueles que esquecem de colocar o nome na avaliação, isso cria um problema gigantesco, né? Que dia que eu pegar? É o seguinte, o dia que vai pegar é amanhã. Se a caneta ou a lápis, faça a lápis, tá? Faça a lápis. Por quê? Porque caneta... Não entendi, Luiz. Está com muito ruído. Eu vou até pedir um favor a vocês, para desligar os áudios, porque está parecendo que eu estou dentro... Está parecendo que eu estou dentro... Não, calma aí, José. Está parecendo que eu estou dentro de uma embalagem de skinny, assim, e a pessoa amassando aquela embalagem. Deu uma melhorada agora. É o seguinte... Que dia que é para entregar? Por favor, José, espera. O dia de pegar é amanhã, como eu já disse, tá? Amanhã. A partir das 8 horas, tá certo? O dia da entrega, provavelmente, é daqui a 15 dias, mas a tia Landiane não confirmou essa data comigo. Mas depois eu vou avisar vocês lá no grupo, tá? Se eu não me engano, foi a Bruna que começou a falar. Foi isso, Bruna? O áudio está desligado. Foi não, tio? Foi não? Quem das meninas queria falar? Não. O Luiz, o que você estava falando naquela hora? Hã? O que você estava falando naquela hora? Que eu pedi para você esperar um pouquinho. Não falei não. Ah, não foi você, não? Foi qual dos meninos que estava falando? Eu ainda até falei assim, que eu estava parecendo que eu estava dentro de um saquinho de skinny. Não? Então, pessoal, é basicamente isso. Vocês vão pegar amanhã, né, aqui na escola, o envelope. Provavelmente, vocês vão ter 15 dias de prazo para devolver. Só que, deixa eu até fazer uma observação. Não é porque você tem 15 dias de prazo que você vai esperar até o 14º dia para fazer, né?
Porque, inclusive, pessoal, a gente nota o seguinte, que alguns alunos deixam para fazer no último dia. Não faça isso. Faça, tá? Faça. Comece a fazer no primeiro dia que você pegar. Não deixa para fazer na última hora. O grande defeito do brasileiro é deixar para fazer as coisas tudo na última hora, né? E aí, isso traz um transtorno gigante. Por quê? Inclusive para mim. Porque aí vai aparecer aluno meia-noite, um dia antes, querendo saber o dia que é para entregar. Parece brincadeira, mas é verdade. Professor, é para entregar que dia? Semana que vem? Não, é amanhã cedo. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou postar lá no grupo e aí vocês podem estar sanando essas dúvidas, ok? Vai escorregar daí, Henrique. É o seguinte, como eu disse para vocês, nós estamos aqui, né, com a atividade de subtração. O Augusto fez uma observação importante, né? A atividade de subtração é parecida com a atividade de adição. Porém, nós temos que deixar bem claro uma coisa. A subtração é a operação inversa da adição. Inverso quer dizer o quê? Inverso quer dizer que eu tenho sentido contrário. Por mais parecido que seja, mas ainda assim o sentido é contrário. É como se a adição fosse uma viagem para Quirinópolis e a subtração fosse uma viagem de Quirinópolis para Govelândia. Ou seja, o caminho é oposto. Adição e subtração, portanto, são operações inversas. Inclusive, nós até falamos na semana passada a respeito de problemas em que eu tenho um termo desconhecido, né? E, nesse caso, eu tenho que usar a operação inversa. Por exemplo, vou sugerir um exemplo simples aqui. Pensei em um número... Vai ter vídeo? Não. Pensei em um número, aumentei 5 e deu 8. Que número eu pensei? 3. Exato. Se fosse para eu poder descrever, né, essa situação problema, eu faria a seguinte escrita. Pensei em um número. Que número é esse? Por exemplo, eu vou representá-lo aqui com um triângulo. O número que eu pensei é esse triângulo. Aumentei quer dizer que eu somei. Aumentei 5 e deu, ou seja, o resultado igual a 8. Como eu disse para vocês, quando eu tenho aqui um termo desconhecido, eu uso a operação inversa. O inverso do mais é o menos. O inverso da adição é a subtração. O que eu faço? 8 menos 5. 8 menos 5, como vocês mesmos já disseram, 3. Tá certo? Então, notem que a subtração é o caminho inverso da adição. E aí é o seguinte, pessoal. Em muitas situações, a gente tem os cálculos aparecendo por meio de problemas, tá? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós precisamos entender que a subtração, ela geralmente está associada, o cálculo da subtração geralmente está associado a algumas palavrinhas. Uma delas é diferença, tá? Diferença. Quer dizer o quê, professor? Por exemplo, a diferença entre o que eu tenho no meu bolso e o que o Sérgio tem no bolso dele dá R$10. Então, não importa quanto eu tenho, nem quanto o Sérgio tem. O que importa é o seguinte, se é diferença, eu tenho que fazer uma
subtração. Lembrando que subtração é o quê, professor? É uma continha de menos, tá? Então, vamos supor que eu diga que a diferença entre a idade da Maria Eduarda e sua mãe é 20 anos. Então, nesse caso aí, o 20, ele é resultado do quê? Da idade da mãe da Maria Eduarda menos a idade da Maria Eduarda. Não importa quais sejam essas duas idades. Tá? Então, se aparecer a palavrinha diferença, então, nesse caso, eu tenho uma subtração. Se aparecer, por exemplo, a palavrinha menos, né? Também vou usar aqui uma subtração. E aí, pessoal, é o seguinte, a subtração, ela tem o seu algoritmo. O que é algoritmo, tio Adenauer? Tem as suas regrinhas, tá? Quais regrinhas? Bem, assim como a adição, quando eu vou armar uma continha de menos, por exemplo, vamos supor que lá no meu probleminha está assim, 200 menos 100. Bem, no caso 200 menos 100, dá para fazer de cabeça, né? Vocês sabem quanto que dá 200 menos 100? 100. Isso, dá 100. Agora, por que dá 100? É o seguinte, assim como na adição, eu tenho que seguir uma regrinha. Qual regrinha, tia Adenauer? A unidade vai vir debaixo da unidade, a dezena vai vir debaixo da dezena, e a centena vai vir debaixo da centena na hora de armar. Então, fica 200 menos 100. Outra coisa, eu começo sempre pelo lado direito, não posso esquecer isso em hipótese nenhuma. E outra coisa importante, que eu também não posso esquecer, é sempre de cima para baixo. E agora eu vou até mostrar um detalhe para vocês, que isso tem feito os alunos errarem os cálculos de subtração, tá? Então, olha bem, é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eu vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês, porque pelo menos para mim está parecendo um ruído muito grande, tem muito microfone ligado. Desliga aí, por favor. E quando vocês precisarem falar, ok. Como é que é, José? Subtração é menos. Sim, subtração é menos. Sim, sim. Subtração é menos. Ah, pensei que estava falando. Repete de novo, José. O seu nome deu... Sua palavra ficou assim. Pensei que era vezes. Não, subtração é menos. Multiplicação é que é vezes. Então, vamos lá. Ó, então, primeiro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deixa eu só... O Biel mandou uma mensagem aqui, deixa eu só ver o que foi aqui. Deixa eu enviar um áudio para ele. Bom dia, Biel. E aí, tudo bem? Tá com algum problema aí ou não? Página 46. Página 46, Gabriel. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Deixa eu olhar se não tem mais nenhum comunicado. Não. Tá tudo ok, nem mais nenhum aluno. Então, é isso aí, pessoal. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Primeira parte da regra. Segunda parte, da direita para a esquerda. Sempre. Nunca, gente, comece pelo lado esquerdo. A gente tem esse hábito de, como a gente escreve do lado esquerdo para o lado direito, a gente tem o hábito de querer começar até mesmo a subtração pelo lado direito, mas não. Pelo lado esquerdo, mas não. Nós vamos começar sempre pelo lado direito.
E outra coisa, esse é importante. Não posso esquecer disso nunca. De cima para baixo. Certo? Esse primeiro valor que eu tenho aqui, ele é chamado de minuendo. O termo técnico dele, na subtração, é minuendo. O que é minuendo, tio Adenauer? É o que eu tenho. Por exemplo, eu tenho R$200 e vou pagar uma conta de R$100. Então, o segundo termo aqui, ele é chamado de subtraindo, tá? O subtraindo é o que eu tenho que pagar, é o que eu tenho que tirar da minha quantidade, tá? E o resultado que der aqui, ele é chamado de resto ou diferença. Inclusive, eu falei para vocês que quando aparece a palavrinha diferença, eu tenho que fazer uma subtração. Mas se aparecer também a palavrinha resto, eu também tenho que fazer uma subtração, tá? E aí, vamos lá. Essa operação aqui, ela é mais simples, né? 0 menos 0 dá 0. Não entendi, tio Adenor. Quer dizer, eu não tenho nada. Não tiro nada, continuo com nada. Novamente, 0 menos 0 dá 0, né? E 2 menos 1. Aí é simples. Olha, eu tenho 2. Tiro 1, fico com 1. Então, subtração, ela envolve a ideia de quê? De tirar. Foi até bom usar essa palavrinha. Se, por exemplo, numa situação aparece a palavra tirar, eu também vou fazer uma subtração. Então, como vocês já haviam dito, 200 menos 100 dá 100. Agora, pessoal, deixa eu colocar um outro problema. Eu vou só mudar aqui, ó. Eu vou mudar pouca coisa. 200 menos 85. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, 85 são 8 dezenas e 5 unidades. Lembrando, se eu começar pelo lado esquerdo, eu escrever o número 5 e depois o 8. Olha bem, tem muita gente que faz assim. Dá 115. Certo. O José É tá porque certo. eu penso na mente. Oh, Na minha mente eu faço assim. de cabeça Na é mais minha mente fácil, eu né? vejo... Sabe como minha cabeça funciona? Não, É que, como? tipo assim, na minha cabeça tá 200, aí eu tiro 100, somo, diminui 100 menos 80, vejo o resultado junto com mais 100 dos 200 e formo. Exato. Ótimo. Inclusive, gente, isso aí é um dispositivo prático que o próprio José criou para resolver o problema, né? Agora, olha o que tem muita gente fazendo. 0 menos 5, não tem jeito. Já fala assim, não tem jeito. Então, 5 menos 0. Opa, 5 menos 0 tem jeito. 5 menos 0 dá 5. 0 menos 8, não tem jeito. Então, 8 menos 0 dá 8. 2 menos nada, 2. Quanto deu minha resposta? 115. Não, a minha que eu fiz aqui. 285. Olha o que aconteceu, gente. Deu 285. Eu errei onde aqui? Porque você teria que passar um número para número 2 por... Não, calma aí. Nossa, Onde eu errei? Não, onde eu errei? Não é o certo, não. Onde eu errei? O que eu fiz de errado aqui? no 0. Porque uma tia me ensinou que o 0 vale 10. Sim, mas eu quero saber o seguinte, não é, você está falando o certo. Eu estou falando o seguinte, onde eu errei, o resultado dá 285. Porque se você observar... Se você observar... unidade. Unidade. Se você observar, acabou o que aconteceu que a Bruna disse. Eu adicionei. Mas o que eu errei aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz de baixo para cima. 5 menos 0, 8 menos 0. Se eu fizer isso, com certeza eu vou errar. Tá? Então, nunca faça de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. Ok?
Olha o que eu fiz. 5 menos 0, 5. 8 menos 0, 8. Se eu fizer isso, eu vou errar. Para não errar, tio Adenauer, o que eu tenho que fazer? Como eu até coloquei a setinha aqui. É sempre de cima para baixo. Certo? Quando eu faço a operação de cima para baixo, olha o que vai acontecer. O valor que eu tenho aqui na unidade é 0. Se eu tiver R$0 no meu bolso, tem como eu tirar 5? Não. Não. O que a gente faz? Aí a gente chega numa outra parte da regrinha, ou seja, do algoritmo da subtração. Eu vou no vizinho e tomo emprestado. Tio Adenauer, mas o vizinho da esquerda dele é 0. 0 não tem nada para emprestar. Verdade. E aí eu vou recorrer ao outro vizinho. Quando eu recorro ao outro vizinho, eu venho aqui no 2, na centena. Se 2 emprestar 1 para a dezena, ele vai ficar valendo quanto? 1. Agora, observa o que acontece aqui. Sobrou uma centena. Uma centena é 100. E aqui ficou 10 dezenas, que também é 100. Lembra o que o José falou que faz? Ele falou que pega 100 menos 85 e dá 15. Aí o resultado ele junta com o 100 que sobrou. E é isso que acontece mesmo, tá? Porque eu peguei emprestado, ficou 10 dezenas, que dá 100 unidades. E sobrou de cá uma centena, que dá 100 unidades também. Aí nós vamos fazer isso. Porém, aqui ainda tem um detalhe. 10 dezenas, eu empresto uma dezena para a unidade. Então, de 10, se eu emprestar 1, sobra quanto? 9. Sobra 9. Certo? 10, tirou 1 para emprestar para a unidade, sobrou 9. Então, ficou 9 dezenas e 10 unidades. Agora sim. 10 menos 5. 10. 5. 5. Então, tio Adenauer, não sei de cabeça. Como é que eu faço? 10 menos 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou? 5. Agora, lembrando que subtração eu tenho que tirar, tá? Agora, eu tenho 9 menos 8. Então, eu tenho 9. Vou tirar 8. Tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou quanto? 1. Sobrou 1. 9 menos 8 dá 1. E aqui, ó, eu tenho uma centena, 1 menos nada, 1 também. Ou seja, o resultado foi o que o José disse lá no início, 115. Notem que, às vezes, se você fizer de cabeça, vai ficar mais fácil do que fazer a continha no papel. Tá? Por quê? Porque a subtração, em muitas ocasiões, ela envolve essa reserva aqui, ou seja, você tem que ir no vizinho da esquerda e pegar emprestado. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Nós temos aqui os exercícios, vamos treinar nos exercícios. Tinha que anotar isso. Eu anotei tudo. Não, se anotou, beleza. Mas se não anotou, não tem problema, não. Quem gostaria de ler para nós o exercício 1? José Manuel. Deixa o José Manuel ler, Bruna. Qual? O exercício 1, José. Adilson queria comprar um automóvel. E o modelo que gostou custa R$49.468. Depois de algumas pesquisas, Adilson comprou o automóvel em uma promoção por R$46.734. De quantos reais foi economia de Adilson?
Vamos calcular o valor de Adilson, economiza ou subtração. Subtraindo. 46.700. Subtraído. Quanto? Subtraindo. Continua, José. 46.734 de 49.460. Continua aqui, ó, o balãozinho. Continua, José. Continua, ó o balãozinho aqui. Subtraímos unidades de unidades, dezenas de dezenas, assim por diante. Não há para tirar 7 centenas. De 4 centenas, trocamos uma unidade de milhar por 10 centenas. Ficamos com 14 centenas de 8 unidades de milhar. Depois continuamos subtraindo. Ok. Então, pessoal, ó, deixa eu descer aqui, pronto. As orientações, elas já vêm no próprio exercício, né? Primeiro, porém, algumas orientações, elas ficam bem implícitas. Economizou. Calma aí, Ele José. economizou 1 minuto, 6.300. José. José, 1 minuto, por favor. 1 minuto. Olha bem. Entenda aqui, pessoal. Ó, o exercício, ele já traz a orientação, como eu disse. Subtraímos unidade de... Unidade. Então, quer dizer que eu vou começar onde? Vou começar aqui pelo lado direito. O exercício já está trazendo essa orientação. Ele não falou que você tem que começar pelo lado direito, mas ele já mostrou que você vai começar aqui, ó, unidade de unidade. Fez a subtração de unidade com unidade, depois você vai onde? Dezena de dezena. Ou seja, você vai indo para o lado esquerdo. Então, começa do lado direito e vai fazendo para o lado esquerdo, tá? Não pode esquecer desse detalhe. E outra coisa, que também ficou implícito aqui, mas está falando. No caso aqui, ó, 4 menos 7, que está na centena. 4, pessoal, é o que a gente tem. 7 é o que eu quero tirar. Se eu só tenho 4, dá para tirar 7? Não. Aí a gente vai usar o recurso de ir no vizinho e pegar emprestado. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nosso tempo já está escasso. Primeiro, tem que lembrar que é de cima para baixo. Então, 8 menos 4. 8 menos 4. Olha, eu tenho 8. Vou tirar 4.